Gente, bem-vindos a mais uma atividade do Labo, a segunda atividade do Labo do ano, Laboratório de Política, Comportamento e Mídia da Fundação São Paulo, PUC São Paulo. E é uma alegria a gente começar o ano com as discussões de um dos temas mais importantes que a gente vem se debruçando há alguns anos, né? Antes de eu passar a palavra para o Rogério, que eu gostaria que ele começasse a fazer algumas colocações iniciais em relação às perguntas muito delicadas, não é mesmo? Que colocamos nas redes e nos grupos e tal, em relação a marketing, religião e mercado e tudo mais, alguns avisos, né? Todo mundo fica mutado e por favor, se tiverem questões, a gente vai fazer um bate-papo. Não sei se é possível abrir microfone. Se a gente conseguiu fazer isso na semana passada com o Pondé, foi ótimo, mas quem quiser levantar a mão e a gente abrir o microfone, fiquem cientes que é 1 minuto e meio para falar. Senão a tia Andréia corta o microfone. É isso que a gente, enfim, né, tem que aprender a fazer. Bom, mas se não, por favor, coloquem os questionamentos, dúvidas, sugestões, perguntas para mim e para o Rogério e tudo mais aqui no chat, aberto para todos ou aberto só para mim, como vocês acharem melhor. Bom, fiquem, obviamente, à vontade para participar nessa discussão, ela não se encerra aqui, mas talvez a gente não vai ter tempo de fazer uma outra roda de conversa, talvez mais algum evento diferente no começo de fevereiro, dependendo como vai estar a movimentação aí no Labo. Em relação à pós-graduação. A nossa pós-graduação está marcada para começar dia 27 de fevereiro, terças e quintas-feiras, das 7h30 às 9h30, durante 1 ano e meio, atividades síncronas, aulas síncronas. Não tem essa coisa, ai, não posso ver, vou ver a gravação depois, tomando banho. Não, não dá. Só se você tomar banho e ficar conversando com a gente, não é? É como se você estivesse na PUC, tudo bem? Então é isso que a gente se propõe a fazer. Alguém, algum santo, Lu, Anne, coloque o link da pós aqui para mim novamente, por favor, porque hoje eu tô com uma função dupla, né? Tanto assistente acadêmica do Labo como pesquisadora dessa área. Então aí ficou muita coisa para minha cabecinha loira, como diz Luiz Felipe Pondé. Sendo assim, vamos entrar na nossa discussão. A gente vem discutindo esse tema de religião e mercado há algum tempo. Não é, eu vou fazer um disclaimer como eu fiz e como a gente sempre faz. Quando a gente está discutindo religião e mercado, como diz o professor Pondé, como diz o Rogério, como diz todos nós, como dissemos todos nós estamos estudando a religião por um viés, por uma hermenêutica do marketing e do mercado. Eu poderia estar estudando religião, como a gente estuda em vários outros grupos de pesquisa, a partir do comportamento, a partir da filosofia, a partir da antropologia, a partir da mística, certo? Eu posso ter vários vieses, tanto que os grupos do Labo fazem isso, né? O grupo de judaísmo contemporâneo, por exemplo, vem estudando a religião a partir da literatura. Né? O grupo do Rogério, e aí eu passo a palavra para ele, vem estudando a religião pela ideia inicial que ele teve do grupo há alguns anos pela sociedade de mercado. Então, quando a gente diz religião e mercado, eu não, por mais que eu tenha, como alguém me disse no chat semana passada, por mais que eu tenha uma plateia aqui, um público altamente qualificado, eu preciso fazer esse disclaimer, porque automaticamente algumas pessoas, quando a gente coloca mercado e religião, falam, ai gente, mas religião não pode ser vista pelo lado do mercado, porque é uma questão de fé, é uma questão de sagrado. Não, ela pode ser. Eu não estou falando que isto é negativo, é aí que eu quero chegar. Não estou dizendo que isso é negativo. Eu estou dizendo que a gente está estudando de cima algo sem juízo de valor concreto. Tudo bem? Então, isso é importante da gente enfatizar sempre. E aí, a gente colocou, o Pondé fez uma roda de conversa na semana passada, dia 8, que a gente colocou algumas questões e debateu com eles. E eu e Rogério hoje vamos debater com vocês outras questões, que também são muito delicadas. Mas sempre
a gente tem que fazer esse disclaimer, como eu acabei de fazer. Quais as questões que a gente colocou? Será que o cliente das religiões tem sempre razão? Claro que essa pergunta, e quando eu falo cliente da religião, muita gente já fica de cabelo em pé, mas vamos pensar nisso. Será que hoje há uma multiplicação de espiritualidades para a gente escolher? Será que as religiões tradicionais continuam tradicionais? E ao final, será que a gente pode ver uma ligação entre líderes espirituais e coaches, que é essa bola que o Rogério vai me passar? Então, primeiro eu vou falar para ele aqui. Rogério, o cliente das religiões tem sempre razão, meu querido? Por Obrigada. óbvio que não. Boa noite a todos e a todas, tal. Respondendo a tua pergunta inicial, por óbvio que não. Mas vamos lá tentar. O disclaimer você já fez, né? Acho que tá corretíssimo. Mas tentar fazer uma introdução assim, muito rápida, um preâmbulo muito rápido. Como nós chegamos num dado momento, o nosso grupo, num dado momento, estudar mercado e religião, mas nosso grupo começou, se não falha a memória, primeiro semestre de 2020. Tudo bem, André? É isso? E aí, portanto, este semestre, agora 2024-1, é o nosso nono semestre, já para 4 anos e meio, em que nós estudamos a questão do consumo. Então, e a gente olha o consumo, não é somente o consumo de bens e serviços, mas também o consumo simbólico, ou a economia política das trocas simbólicas, parafraseando aqui o livro do Bourdieu, né, que nós dedicamos um semestre inteiro para, que foi pouquíssimo, né, para estudar algumas obras do Bourdieu. Também estudamos um semestre as obras do Lipovetsky, do Bauman, dentre outros é, sociólogos, filósofos que pensam a comunicação e o marketing, portanto, e também o consumo. Né? Então, a gente vem estudando isso já há bastante tempo. Chegou um dado momento, em conversas no Labor com a Andrea, com o Pondé, nas nossas reuniões, que nós achamos por bem, isso surgiu do nosso grupo, de estudar a questão do consumo e religião, ou seja, a religião como sendo um produto consumível, né? Claro que não pelo viés teológico, por óbvio, mas como sendo um produto consumível e mais do que um produto, um bem ou um serviço, mas sim a questão do campo simbólico, para a gente é muito importante. Tá? Então, é mais ou menos isso que ocorreu, que vem ocorrendo no nosso grupo. Né? Então, todo semestre a gente tem um conjunto, ou a gente estuda um teórico ou um conjunto de obras, né? De alguns teóricos. E aí eu já coloquei, aí depois eu replico, aí eu já coloquei o que nós trabalhamos, a bibliografia que nós trabalhamos, né? É, semestre retrasado, quando a gente discutiu consumo e religião, né? Só para apresentar rapidamente, esse livro A Idolatria do Mercado, né, do Guasma, que já tem eles são, e o Henk Lammert, que eles têm um viés mais marxista e a questão da teologia da libertação, né? O Renato de Lima da Costa, com a espiritualidade do consumo e o consumo da espiritualidade. Ele tem um estudo, foi o doutorado que ele fez na PUC, com base nos estudos Lipovetsky, que é esse outro aqui, portanto, um viés mais liberal, enfim, né, se a gente conseguir colocar nesses termos. Aí tem uma coletânea de artigos do Religião e Consumo, que os organizadores Maria Ângela Vilhena e o João Décio Passos. Depois vou comentar um pouquinho sobre um dos artigos aqui, que é bem interessante, e Deus no Céu e o Mercado na Terra, que é do Thomas Frank, que é um jornalista do New York Times e tal, e o subtítulo é Capitalismo, Populismo e Mercado, e o Fim da Democracia Econômica, né? Também tem o Agamben, enfim, tem uma série de autores que vão discutir essas questões extremamente importantes. Bom, então, o que acaba acontecendo? Como que a gente, nesse momento do nosso grupo, que nós chegamos à bibliografia e o que estudar, o interessante é falar que no meu grupo, no nosso grupo de pesquisa, de consumo, a gente tem um teólogo, pastor da Batista, que é o Kapler, nós temos um publicitário, que é o Paulo, publicitário não só de formação, mas de carreira, tem carreira bastante profícua na publicidade. Tem o pessoal, o Paulo e o Francisco são da semiótica da PUC.
Enfim, a gente tem uma gama, tem sociólogos, economistas, psicólogos, enfim, tem uma gama bastante grande de pesquisadores que promovem a interdisciplinariedade. E dentro desse grupo, a gente tem a Madalena, que é da Estadual do Sul da Bahia, a Georgiana, que é da Federal, temos colegas protestantes no grupo, enfim. Então, as diversas matizes religiosas aí dos pesquisadores. Em nenhum momento na nossa discussão se coloca a fé individual. Né? A questão é sempre a discussão com base na bibliografia, né? E é o que a gente vem trabalhando. E aí a gente vai descobrindo uma série de coisas. Né? Ah, nós também, o Rodolfo Kapler é muito amigo do Juliano Spears, que tem lá, publicou o livro, a pesquisa dele, doutorado, uma grande pesquisa, que é O Povo de Deus, não pela memória do título. Né? O Juliano veio conversar com a gente, fez uma palestra. Enfim, a gente vai descobrindo, né, uma série de coisas. É onde que eu queria comentar com vocês aqui alguns desses achados, para usar um termo aí da antropologia. Uma primeira questão, inclusive está nesse livro, que é Religião e Consumo, que é da editora Paulus, não, desculpa, da Paulinas, né? O papel em particular, os neopentecostais, né, têm, as igrejas pentecostais e neopentecostais, têm com relação às famílias. Claro, com aquela questão da teoria da prosperidade. Né? Então, é muito interessante como essas igrejas pentecostais, neopentecostais, vamos chamar aqui de evangélicas, né, para facilitar, como que elas fizeram um trabalho bastante interessante, nos últimos 20 anos, né, aliado à ideologia neoliberal. Né? E essa questão da prosperidade propriamente dita. Né? Então, nesse livro que eu falei aqui da Religião e Consumo, da Maria Ângela Vilhena, né? E também outras pesquisas que eu fiz, né? Eu tenho contato com colegas de diversas religiões já há muito tempo, desde a minha adolescência. Acho que talvez por respeitar a fé de cada um, então eu acabo transitando, embora eu não tenha nenhuma fé. E é muito interessante o que a gente vem descobrindo, o papel que essas neopentecostais têm, que é justamente para o sucesso financeiro da família. Né? Então, isso é um ponto. Tem um outro ponto, né, que eu acho bastante interessante. Então, muitas dessas igrejas, elas têm lá um pastor ou um especialista em finanças, talvez que a gente pode chamar de coaching financeiro, né, que orienta como as pessoas fazerem, controlar as suas finanças, os seus gastos familiares, e como controlar as suas finanças, o seu dinheiro, a questão do orçamento familiar. E lembrando que esse público dessas igrejas pentecostais e neopentecostais, embora elas sejam bastante segmentadas, usando um termo de marketing, né, segmentação, inclusive socioeconômica, né, mas se a gente pegar a maior parte dessas pessoas, elas estão nas classes mais baixas da sociedade, sob o ponto de vista estritamente econômico, né, de renda. Né? E é justamente nessas igrejas, nessas denominações, vai ter esse aconselhamento, essa orientação, que na verdade são cursos que levam algumas semanas. Então as pessoas pegam o papel e começam a controlar, com a orientação desse pastor, ou desse especialista, né, indicado pelo pastor. Então, por quê? Eles descobriram, né, quer dizer, não descobriram, mas enfim, que para a família ter sucesso, ela precisa ter esse controle financeiro, esse sucesso financeiro. Né? E, claro, tem outra coisa, veja, como isso é extremamente interessante. Como tem uma outra questão também muito interessante, que é com relação ao sexo. Ou seja, a família está unida, pai e mãe estão unidos, se tiverem um sexo saudável. Né? E aí eu vou contar uma breve história para vocês. Há cerca de 15, 16 anos, eu dei aula na Business School durante quase 15 anos. Final dos anos, que hoje a FIA comprou. Essa faculdade ficava ali na Alameda Santos, e eu dava aula na graduação e na pós-graduação para gerentes das Casas Bahia, enfim, esses indivíduos que queriam serem gerentes, e precisavam de um curso de graduação, pós-graduação.
Eu me lembro que num desses grupos, portanto, eu estou falando de vendedores, né, dessa categoria de trabalhadores de lojas, varejo. Eu me lembro que dava aula de marketing e pedi para eles fazerem um trabalho e tal, e um grupo falou, professor, a gente pode fazer um trabalho, o trabalho voltado para a questão, isso tem mais de 15 anos, para a questão das igrejas evangélicas, porque alguns deles eram evangélicos, tal, 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 tal. Eu não me lembro, acho que era da R, eu não vou falar o nome nenhuma, porque eu não me lembro a igreja. Mas o que aconteceu? Eles fizeram uma pesquisa, sob o ponto de vista de marketing, em que eles descobriram, né, que numa dessas neopentecostais tinha lá uma sex shop. Claro, não é uma sex shop como essas convencionais, com algumas coisas meio, né? Mas era porque havia, e a gente percebe isso hoje mais claramente, né? Que essa vida saudável, ou essa vida sexual, essa relação sexual entre o casal é fundamental para a manutenção da família, do casal. Né? Então, isso é uma questão bastante interessante dentro dessas neopentecostais. Então, essa questão financeira, a questão desse bom sexo, né, do casal, né, que mantém a família unida. Então, isso vai levar a esse sucesso financeiro, o sucesso da família, né, e essas relações. Isso é extremamente importante. Ao passo que a gente teve o Papa Francisco, acho que semana passada, me corrijam, que falou alguma coisa a respeito de que o prazer sexual é de Deus, alguma coisa do gênero. Né? Então, a Igreja Católica, mais uma vez, infelizmente, mais uma vez está atrasada em algumas décadas, ou se não séculos, né? Com relação a essas questões. Então, por que eu falei essa questão financeira? Que as neopentecostais pegaram por esse viés bastante interessante. Porque a Igreja Católica não trabalhava isso. Então, a Igreja Católica, acho que nem trabalha ainda isso hoje, né? Trabalha essa questão do assistencial. As evangélicas, os pentecostais, também trabalham a questão do assistencial, essa questão do assistencial. Mas eles deram um passo além. Né? E é muito interessante que a família que tem os seus gastos controlados, tem uma boa saúde financeira, ela consome, né? Ela faz um planejamento financeiro. Né? E aqui eu falo com bastante tranquilidade com relação a isso, porque eu fui consultor do Sebrae durante décadas, né? Ainda de vez em quando me chamam para dar cursos sobre planejamento financeiro, tal, 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 e eu sempre quero ir nas periferias, né? Assim, na periferia, no extremo norte, no extremo leste, né? Justamente para ter o contato com essa realidade. Né? Como que essas pessoas, por que elas vão fazer um curso de empreendedorismo? Por que elas vão fazer um curso de planejamento financeiro, de educação financeira? Né? Então, esses pastores ou essas igrejas, algumas dessas denominações pentecostais, descobriram isso há 20 anos. Né? E fazer com que essas pessoas sejam felizes ao consumir. Eu não estou aqui, eu faço uma distinção bastante grande, né, como eu já fiz com a questão dos bens simbólicos, mas a questão não estou falando de consumismo, estou falando de consumo. Consumismo, a gente também tem diversas críticas a serem feitas. Né? Porque o consumismo exagerado leva a um outro problema que é o endividamento da família. Vocês devem ter acompanhado que 70% das famílias brasileiras estavam endividadas até meados do ano passado. Hoje, com aquele plano do governo federal atual, diminui já para 40%, 45% de endividamento das famílias. Né? Então, essa é uma questão extremamente importante. Então, falar de endividamento, né? Falar de uma boa relação sexual entre os casais, isso deixa essas famílias mais felizes e elas vão consumir melhor, elas vão viver melhor, consumir melhor, né? Amealhar um patrimônio ao longo da vida e vão viver melhor nesse sentido. E vão ter principalmente uma perspectiva de vida melhor, né? Por intermédio do consumo e até mesmo do consumo simbólico. E claro que isso é transmitido aos filhos. Então, essas igrejas pentecostais, né, pentecostais descobriram isso há algum tempo. Isso eu acho bastante interessante, né? Na pesquisa que nós fizemos. Eu estou pegando aqui uma parte, não digo fundamental do que nós estudamos, mas uma parte do que nós estudamos, do que a gente vem estudando no grupo. Né? André, alguma pergunta? Se deixar eu falar, eu não paro mais. A gente vai conversar. Você sabe que. Obrigada, Irami. Uma das questões que está surgindo aqui no
no chat, antes da gente, né, caminhar, Rogério, é que algumas denominações não se consideram neopentecostais, a Cíntia Sim, está falando, que são consideradas a vergonha dos evangélicos, né? sim, E ela sim, complementa dizendo que esse trabalho de coach financeiro existe inclusive nas igrejas protestantes carismáticas, né? Com sim. o público fiel da classe. Cíntia, você tocou num assunto muito importante, porque assim, quando a gente fala de religião evangélica, judaica, católica, a gente não. Se a gente aprofundar em cada uma e as brigas internas e o que uma denominação acha da outra, a gente vai. Bom, isso a gente vai discutir em algumas questões do nosso curso, porque é realmente. Então, por exemplo, assim, vou falar dos nossos estudos, né, Rogério? Por exemplo, de judaísmo. O judaísmo nunca é uma comunidade só. Não existe algo como uma comunidade judaica. Existem, para vocês terem noção, 40 ou mais tipos de ortodoxia dentro de um judaísmo. Tá? E aí eu tô falando de ultraliberal a ultra-ortodoxo, que são alguns dos nomes aí que a gente tá vendo. E um vai falar mal do outro, e um dos rabinos vai falar mal do outro, que vai falar isso. E essa é a realidade que a gente vive. Né? Eu não estou fazendo o juízo, né? E aí a gente vê muito isso também, né? O que essa religião, esse pastor com aquele pastor, a vergonha do evangélico, a vergonha disso, né, Rogério? Tem muitas questões intrínsecas a cada religião. Assim, é muito interessante quando eu acho que essa que é uma grande a gente tem um problema sério aí, que acho que você bem colocou, é que vira agremiação, né? Então É, eu defendo aqui, eu defendo acolá. E a gente aqui, a gente não está aqui para defender este ou aqui. A gente aponta algumas questões. É claro, por exemplo, no nosso grupo, a gente discutiu, né, um clássico do Weber, que é, o espírito do capitalismo e a ética. a ética protestante, espírito do capitalismo. Exatamente, que é muito interessante esse trocadilho que o Weber faz. Ele está falando que o capitalismo tem um espírito. Né? Então, eu acho muito interessante. Não, é um texto clássico, então nós discutimos. Então, quando a gente compara o texto do Weber, que é do final do século XIX, e traz para hoje, né, aquele protestantismo lá, hoje é muito diferente do que a gente vê hoje, né? Principalmente nas pentecostais, nas neopentecostais. Claro que a gente vai ter aí ah, os mais conservadores. Tá? Mas, de toda sorte, o que eu queria dizer, o que eu queria reafirmar é o seguinte: a gente necessariamente passa, a gente tem que estudar, quando a gente estuda consumo, e consumo da religião, a gente também tem que verificar a questão de classe social, né? Então, claro, a gente poderia até trabalhar com raça e gênero, não digo mais, mas vamos ficar com classe. Então, o que acontece? Ah, se a gente pegar partes ou segmentos dentro de algumas denominações evangélicas, ou da católica, ou do judaísmo, ou das religiões matriz afro, se a gente pega lá um grupo de pessoas que é de classe média, classe média que eu estou falando classe média tradicional, né? Não estou falando só pela questão de renda, ou seja, aquela classe média tradicional em que a cultura, né, o capital social, o capital cultural, usando o Bourdieu aqui, o capital cultural é transmitido de pai para filho. Né? Então, há essa consciência, o lidar melhor com o dinheiro, não fazer grandes absurdos com o dinheiro, poupar, pensar no amanhã. Né, André? Nós conversamos sobre. Né? Então, essa questão de ter um posicionamento mais humilde com relação. Né? E a religião ensina a humildade. Então, mas ter um posicionamento menos elitista e mais humilde com relação a dinheiro, né? Guardar para o futuro, né? Uhum. Então, e quando a gente pega classes sociais, né, que tem baixa escolaridade, está no subemprego, e ela não. Olha, eu vou te dar um exemplo claro aqui que eu tenho de experiência em sala de aula, né, com alunos dando a disciplina de economia. A gente tem um grande problema no Brasil, não só no Brasil, mas aqui no Brasil, que a gente percebe o seguinte, que as pessoas, principalmente das classes mais baixas, que foram pouco estimuladas à educação, ao pensamento abstrato, elas não conseguem entender dinheiro no tempo. E dinheiro no tempo é inflação, e dinheiro no tempo é taxa de juros. Sim? Eu não estou falando para fazer cálculo, não é cálculo.
né? E aí tem uma questão muito interessante, também de algumas pesquisas lá atrás, que eu participei, enfim. Vou contar a história rapidinho aqui. Lá nos anos 2000, né, ali no Lula 1 para o Lula 2, enfim, que há um forte crescimento da renda no Brasil, um forte crescimento do consumo, tal. Foi feita uma pesquisa com donas de casa, né, trabalhadoras, né, com dupla jornada, né, da periferia. Então, numa dessas pesquisas, pegou lá a dona Maria, né, não me lembro o nome da entrevistada, da pesquisada, mas enfim, ela morava na periferia, acho que é a região de Guaianazes, e ela comprou uma máquina de lavar, né, e ela pagou parcelado, com uma taxa de juros elevada, pagou quase 2,5 máquinas. Aí, quando indagada pelo entrevistador, pelo pesquisador, ela falou assim: mas eu sei que eu estou pagando 2 vezes e meia. Mas eu quero, ela falou para o pesquisador: eu quero ver você trabalhar o dia todo, pegar a condição lotada e chegar em casa e ter que colocar um umbigo no tanque para lavar roupa. Então, Sim. essa é uma perspectiva extremamente importante do consumo. Então, essa pessoa está comprando o quê? A máquina de lavar, mas ela está comprando junto com a máquina de lavar qualidade de vida. Né? A mesma coisa o garoto que mora na periferia, que leva 2 horas e meia de trem para trabalhar, ele compra uma motinha, vai pagar 3 vezes a moto, mas ele vai chegar no trabalho em 40 minutos, não mais em 2 horas, 2 horas e 30. Uhum. Então, essa perspectiva é uma perspectiva importante, em que me parece que lá os evangélicos, os carismáticos, como bem lembraram, né, isso se despertou lá há 20 anos, meados do século, meados dos anos 2000. Né? Despertou-se isso para esses pastores, esses religiosos, padres, seja lá quem for, e precisa da educação, levar a educação financeira para essas pessoas. E não só uma pregação espiritual, o alento espiritual. E junto com isso, ao meu ver, também vem um discurso do coaching, que eu acho extremamente interessante. Por mais críticas que a gente pode ter, mas é um discurso, é uma narrativa, é um discurso que é abarcador, né? que traz as pessoas para perto. Se funciona ou não funciona, se é efetivo ou não é efetivo, não tenho pesquisa para dizer isso, Uhum. né? Para afirmar ou negar essa questão. Mas ela está posta. E essa questão da fala, uma outra experiência do meu cotidiano, que eu me desloco praticamente pelas São Paulo sob trem, sob trens, então sob trilhos, eu estou sempre no trem. E no trem, que não é algo novo, isso existe há décadas, são aqueles vendedores dentro do trem. E de cada 10 vendedores, pelo menos 5 tem o discurso lá da igreja evangélica que ele frequenta, o discurso pastor. Então ele vai usar uma série de palavras, né? Tem todo um campo semântico que ele se utiliza e uma forma de falar como se ele estivesse pregando. É muito interessante, né? A gente entender como isso acontece, né? Então, um discurso de venda e esse indivíduo traz lá um palavreado, um conjunto, uma forma de falar, como se ele estivesse pregando lá na igreja dele. Então, ele reproduz o discurso, a forma do discurso, lá do pastor, as palavras, enfim. Se isso é intencional, não é intencional, né? É orgânico, não sei dizer, mais uma vez, não tenho pesquisa para isso. Mas é muito interessante. Uhum. Uhum. Enfim, É, falei a... demais. Não, a gente vai. Tem algumas questões que eu quero puxar a questão do coach, mas eu vou puxar a palavra do Paulo, que ele fala, ele pergunta se gostaria de saber quanto já foi pesquisado sobre os cultos online, os recentes templos no metaverso, e o quanto isso impulsiona oportunidades de mercantilização. Só se aplicaria para as novas gerações. Este é um mercado. Paulo, que a gente está começando a ver, porque assim, para a gente formar base de estudo empírica e real, como o Rogério está falando assim, então ele está percebendo que nos últimos anos, nos trens, 50% dos vendedores têm um discurso relacionado à igreja que eles frequentam, né? Só que a gente precisa, né? Como ele tá falando, ele tá vivendo isso, aquilo. A gente teve, começo de 2020 para cá, algumas questões, né? Quer dizer, obviamente o mundo mudou e tal, e tal, e tal, e aí começaram a surgir
todos esses movimentos online já tinha. Claro que a gente tinha. A gente tinha sempre, por exemplo, as senhoras ou as pessoas que colocavam o copo d'água do lado na televisão, quando, né, para ser um copo d'água abençoado, dependendo do culto, dependendo da formação religiosa e tudo mais. Então a gente vem vendo isso, né? Os cultos online, os cultos de televisão, né? A questão da evangelização nos Estados Unidos que vem para cá. A gente até falou um pouco disso, o Pondé falou um pouco disso. Mas a questão dos cultos online, de rituais também, né, Paulo? De rituais de morte, rituais de luto, de missas, de rezas e tal, online, foi uma realidade absolutamente presente de 2020 para cá. Né? O quanto isso permanece ou não, a gente ainda está vendo como é que é. Já deve ter pesquisa sobre isso, mas ainda é muito recente para sair. Mas isso foi uma coisa que foi uma pedrada na vida religiosa e espiritual de todos nós, né? De todos nós, quer dizer, do mundo como um todo, né? E aí a gente precisou ressignificar toda a vida em relação a isso, né? Isso é uma questão importantíssima. Esses templos no metaverso, eu não vi ainda pesquisa a respeito, eu não sei se o Rogério já viu alguma coisa. Não, não vi, mas eu ia falar alguma outra coisa, mas essa questão do metaverso, para mim, ainda é muito interessante, porque a partir do momento que existirem diversos metaversos, né, enfim, é a mesma coisa, a ideia, analogamente falando, já que eu comecei a falar, essa questão de plataformas de streaming. Né? Então, Tá. você tem que ter assinatura em diversos. Né? Enfim, enfim nas minhas aulas eu trabalho melhor isso com os alunos, mas e eu acho muito interessante isso. Né? Então, você tem que ter diversas assinaturas, não sei o quê, para os estudos. No metaverso, se você tiver diversos metaversos, É o Rogério ou sou eu? Que tá o Rogério, né? Que bloqueou. Sim, então tá. Não, vamos lá, vamos continuar. O Paulo, eu não conheço. Lago Verso de BH com QR Code para dízimos e tudo mais. Sim, sim. É isso que a gente está vendo realmente, gente. E aí eu acho que não tem. A primeira grande igreja no metaverso foi a Lagoinha de Orlando. Sim, Lago Verso. Lago Verso, isso. Eu acho que a gente está muito recente ainda para fazer essas pesquisas, né? Sim, as pessoas. Não, claro, os rituais online, até pessoas fazendo esses rituais online. Um dos primeiros artigos que a gente publicou. Um dos primeiros artigos que a gente publicou no começo da pandemia foi um artigo que aí eu lembro, porque fui eu mesma que eu escrevi, não é mesmo? Que falava dos rituais judaicos de morte na primeira leva da pandemia, tá? Abril de 2020, que a gente foi confrontado com questões de rituais online. E aí, o que isso significou espiritualmente e religiosamente para todo mundo, tá? Então, eu acho que essa é uma questão que a gente, enfim, né? O Jason coloca assim: o protestantismo entendeu a evolução da sociedade e do mercado, coisa que outras religiões e o Estado não conseguiram até agora. Sim, é esse um dos nossos pontos principais, Jason. Por isso, conseguiu chegar e avançar nas periferias brasileiras como ninguém mais, perfeitamente, né? A Annelise coloca um link e eu vou entrar no próximo assunto que o Rogério pegou e que a gente vai desenvolver, que eu queria desenvolver com vocês, que é uma coisa bastante séria e que a gente vê de séries no Netflix até os dias, né? Eu não quero falar de uma coisa absolutamente desnecessária que todo mundo vem falando há tempos e que todo mundo está lendo a respeito da cultura do narcisismo que a gente vive. Tá? Recomendo a leitura do livro do Christopher Lasch, que foi relançado pela editora Fósforo, que chama-se exatamente A Cultura do Narcisismo. Né? O que quer dizer, né? O que a gente vem vendo, que todo mundo vem falando nas redes e que a gente está vendo isso em todos os tempos, né? Antropólogos, sociólogos, teólogos, cientistas da religião e tal, mas o eu acima de tudo, né? As necessidades individuais de cada um. Então, isso voltado para a questão religiosa, então eu só vou numa religião, Pondé fala, a gente sempre fala, quer dizer, eu só vou frequentar, eu só vou ser fiel, eu só vou ser crente daquela religião se ela me ajudar pessoalmente
pessoalmente, né? Não todo como uma comunidade, mas pessoalmente a gente tem essa coisa acontecendo, né? E pessoas que querem, né? Sou eu acima de tudo, eu estou precisando de dinheiro, eu estou precisando de saúde, eu estou precisando de equilíbrio emocional. Então, se essa religião ou essa espiritualidade, porque tem isso também, né? As pessoas às vezes têm um certo pé atrás de falar, eu não tenho uma religião, eu tenho uma espiritualidade. Parece que fica mais bonito, parece que fica menos comprometedor, como se isso fosse uma coisa. Ai, você é antiga, você tem a religião X, agora falo de espiritualidade como um todo, né? Então, hoje a gente fala, as pessoas falam dessas questões. Muito bem. E a gente também não precisa falar dessas questões de imediatismo. O que é essa questão de imediatismo que a gente vê? Queremos soluções rápidas para todas as questões que nos afligem, certo? Tô falando no geral, né, gente? Então, assim, se por acaso surge uma doença, eu quero uma resposta rápida para aquela doença. Se por acaso surge uma quebra financeira, eu quero uma resposta rápida e quero ganhar dinheiro rapidamente. Se por acaso eu estou com um tipo X e preciso emagrecer 20 quilos, eu preciso uma resposta rápida para emagrecer esses 20 quilos. Enfim, a gente precisa dessas, diante as contingências da vida, diante das nossas fragilidades, a gente vê um mundo querendo respostas absolutamente imediatas ali, nesses nossos momentos de fragilidade e vulnerabilidade. Estou dizendo como um todo, tá, gente? Estou dizendo como um todo, mais um disclaimer aqui, não quer dizer que somos todos nós aqui, os 62, nessa tela, dessa maneira, né? Peraí, deixa eu só abrir pro Rogério de novo aqui. Bom, e aí, nesses momentos, e aí eu gostaria de deixar muito claro o meu ponto. Nestes momentos de busca, de desespero, de aflição, é o momento que todo mundo sabe que a gente busca por algo transcendental, por uma religião, por uma espiritualidade. E estes momentos nestes momentos, desculpa, podem surgir nas nossas vidas o que a gente chama de um líder espiritual, digamos assim, que pode não ser totalmente confiável. E aí a gente vê uma proximidade muito grande com os coaches que a gente está vendo e vivenciando e visualizando que estão beirando crimes. São todos? Claro que não. Eu estou criminalizando coaches? Também não. Mas a gente tem que tomar cuidado porque líderes espirituais estão se transformando em coaches e coaches estão se transformando em líderes espirituais, deixando um cenário absolutamente caótico. E nestes momentos, quando a gente fala e a gente vê todos os documentários de seitas nos canais de streaming da Netflix, etc, etc, e a gente fala, imagina, eu nunca cairia nessa, todos nós cairíamos sim. Porque todos temos fragilidades. E ninguém entra racionalmente num grupo, num lugar e etc. Falando assim, nossa, gente, eu vou entrar para um culto. Não, não é isso. Você não vai fazer isso conscientemente. Você vai entrar num grupo de amigos, num lugar que se reúne no meio da natureza, que vai te ajudar a superar as suas ideias e você vai se ver em relação a um líder carismático e etc, etc, tá? Este é um ponto muito importante do mercado das espiritualidades que a gente tem que trabalhar, que é o que ele está trazendo de opção para nós como crentes, né, aqueles os believers, aqueles que acreditam, como eles estão trazendo para nós opções ali de viver uma vida melhor e em relação ao imediatismo que a gente quer. Certo? Então, essas personagens que a gente está falando, todos os líderes espirituais e coaches, eu estou falando só de um mundo canalha? Claro que não, gente. Tem gente que se encontra nessas realidades, é óbvio, tá? Mas a gente precisa ficar cada vez mais atento a esses personagens deste grande mercado das religiões que vem se apresentando e podem beirar crimes e atentados e coisas gigantescas, né? Então esse é um ponto, né?
A Annelise coloca, ou ao contrário, em momentos de ruptura, como doença, morte, separação, etc., é bastante comum a mais crente das pessoas seja a fé que for abandonar tudo também. E culpar Deus ou os deuses, revoltar e dizer que tudo aquilo que acreditava a mentira, que era mentira. Exatamente são esses dois momentos. Às vezes a pessoa fala, eu não acredito em mais nada, eu vou buscar algo diferente e rompe com a sua religião tradicional e vai buscar uma outra coisa, ou realmente fala, eu não quero mais nada disso, espiritualidade, briguei com Deus, não existe Deus e vou embora. Ou exatamente ao contrário, se torna, porque aí esses líderes, essas pessoas tentam transformar a vida e falam: não, você pode ser o que você quiser, você pode emagrecer 10 quilos em uma semana, você vai ficar riquíssimo, você vai ser curado da sua hipertensão, diabetes, joanete, câncer e afins. Tá? Se você fizer determinado ritual, etc, etc, né? A Tati fala sem responsabilidade sobre o que se fala e tira a credibilidade. Sempre, Tati. Isso é uma realidade nossa. Como existem professores picaretas que tiram a minha credibilidade, a do Rogério. E existem médicos que a gente fala, gente, como é que ele era capaz disso? Então o ser humano continua ser humano. Né, que tira a credibilidade. Eu estou falando que existe isso ou não existe isso, existe magia ou não existe magia, existe isso. Não, muito pelo contrário. Estou falando, né? Essas pessoas, esses coaches, esses líderes espirituais, não estão só em religiões alternativas, tá? Em espiritualidades, em novas espiritualidades. Elas podem estar em todos os lugares. Tudo bem? Certo? E podem ser pessoas que inventam absolutamente coisas e tudo mais. Vender facilidade e conforto sempre deu certo, como está dizendo a Vilma, perfeito. Né? Ou ainda o imediatismo faz com que esses fiéis peregrinem de líder em líder, como diz a Cíntia. Exatamente. Tá? Uma questão muito interessante e que eu encontrei, eu acho que a pessoa, né? Eu já falei isso várias vezes em aulas do Labor e nas minhas redes e tal. O Rogério, há muitos anos, me apresentou, quer dizer, falou para mim, pesquise uma socióloga chamada doutora Janja Lalish, que a gente não fala Janja, que fala Yania, não sei como é que fala o nome dela, gente, mas é Janja, como a primeira dama. Enfim, pesquise a professora Janja Lalish. Tá? E a Janja Lalish virou a minha ídola de toda a minha vida, uma das maiores personalidades e doutora em sociologia e especialista em cultos e personalidades narcisistas. É ela que dá, que faz um trabalho todo junto com as séries, ela que tá dando entrevista e tudo mais, que faz de apoio e tal. E eu acho que a doutora Yânia, ela faz um compilado pra gente, porque assim, é muito fácil hoje, quando a gente quer respostas rápidas para tudo, a gente também quer falar, ai, André, me fala quais são as características de um coach, de um líder espiritual canalha, como se eu fosse listar 10 coisas, você tica e fala, bom, achei, aquele é. Ou quando a gente, né, é a mesma coisa que tá rolando no mercado da saúde mental, como o Pondé fala, que assim, será que eu sou autista? Então, se eu preencho aquelas 10 coisas, eu tenho a resposta. Não, a gente não vai ter resposta rápida para tudo nessa vida, muito pelo contrário. Quando a gente falar, não, vamos se acalmar, porque tem respostas que eu não vou ter durante a minha existência, eu acho que a gente consegue lidar melhor, né? Mas a doutora Janja elenca uma série de coisas que eu acho muito interessante da gente raciocinar neste mercado, nestas novas seitas e cultos, lembrando, por mais que a gente não vá discutir semântica, como a gente falou na semana passada, o que é religião, o que é espiritualidade, o que é fé, etc. Quando a gente fala de culto e seita, tanto em inglês quanto em português, há sempre uma conotação negativa, tá? Sempre. Então, isso é importante da gente colocar. Já há semanticamente algumas questões. E quando você fala seita, você fala gente cai fora. Tudo bem? Já tem. Então, quando a gente fala desse assunto, a doutora Yânia, ela levanta, e tem o site dela, tem tudo, enfim, pesquisem, que ela fala assim, o que a gente precisa tomar cuidado nessas personalidades que estão surgindo, que, aliás, sempre existiram, mas que agora a gente está vendo isso muito claramente. Como eu disse, seja em séries,
seja na nossa vida real, seja fazendo, pregando no Instagram, com todo respeito, seja falando coisas nas redes sociais entre nós ou amigos que estão caindo em roubadas e que vão ter milhões roubados, entendem? Essa série de questões que a gente precisa estudar muito nessa questão do mercado. Ela diz o seguinte: sempre há excessos em relação a esses líderes. Excessos em todos os sentidos. São personalidades que se distinguem. Pronto? Fica tranquila, gente. Tô aqui, gente. São personalidades que se distinguem de várias outras por serem extremamente diferentes no seguinte, como se fosse um deus. Seres humanos que as pessoas consideram como se fossem deuses, que não têm falhas, que não têm problema algum e que são perfeitos em relação a tudo. Tá? E aí não há questionamento, é isso que é interessante, por parte dos fiéis, por parte das pessoas que seguem este líder, vamos dizer, não há questionamento, não há dúvida, tá? Não há dúvida nenhuma. A Anne colocou aqui o link, tá, da doutora Janja. E este líder e esta seita, esse culto, etc., determina tudo absolutamente que aquele fiel deve fazer, vestir, agir, obedecer e etc. Não há nenhum tipo de questionamento ou dúvida nestes lugares. Sempre há uma questão muito interessante, podem reparar, que é nós contra o mundo. Nós estamos certos, nós temos a verdade, nós temos o que nunca foi revelado, por isso nós somos superiores e há o resto do mundo. Isso não existe. Como a gente falou na semana passada, não há o segredo, aquele livro. Não há segredo. Bom, se alguém tiver, comunique pra gente, né? Também pode ali abrir aqui para todo mundo ser feliz junto. Muito bem. Então, essa dicotomia, essa coisa totalmente diferente, né? Quer dizer, eu e meu líder, eu e meu grupo, eu e meu, sei lá como, cada um te dá os nomes, nós temos a razão nesse mundo, né? Vocês não sabem de nada. Ih, os judeus, os católicos, os protestantes, etc., nada. A gente que resolveu ter a solução, certo? E, principalmente, há sempre uma questão muito forte em cima desses grupos, que é o seguinte: se você não fizer tal coisa, haverá consequências. Se você não fizer tal coisa, você será culpado por XYZ. Você vai ser envergonhado por XYZ. Então, todas essas histórias de traumas de pessoas que saíram de seitas e tudo mais, vocês podem ver que é uma coisa recorrente da pessoa ter tido vergonha e ter sido culpada por alguma coisa absolutamente nada, mas que colocaram na cabeça dela, certo? E também tem a questão proselitista, sempre, quer dizer, vamos trazer novos membros e sempre colher mais dinheiro. Né? Então é sempre assim, uma coisa, a gente precisa mais dinheiro, a gente precisa mais tudo, etc, etc. Né? Essas pessoas, aí vamos lá aqui pelos comentários, Rogério, abre se você quiser falar também. Se alguém quiser fazer uma pergunta, pode também levantar a mãozinha aí que a gente abre, né? O que eu queria comentar, Vai posso lá, comentar rapidinho? O que claro. você descreveu acontece também na questão do mercado financeiro, dessas pirâmides, ou desses coaches aí no setor financeiro, né? E ganhe 30% de juros em um mês, você ganha, coisas absurdas, tá? E isso também é muito utilizado também justamente nesses grupos, né, como você bem colocou, né? Eu tenho uma série de histórias, não vou ficar contando muita história aqui, mas eu tenho uma pessoa na família, é meu primo, que é um empresário, né, que se dedica a rodar igrejas neopentecostais para vender o produto dele, né? Claro, ele faz isso muito bem, ele é muito bom no que ele faz, mas como a gente está na intimidade, é meu primo muito próximo, você vê que ali tem uma segunda ou terceira intenção. Nada ilícito, né? Mas também tem as ilicitudes, como você bem colocou. Então, é bem interessante
se utilizar desses grupos e usar esse discurso, né, como você bem colocou aí, do nós e eles. Uhum, uhum. Essas pessoas, né, Irami tá falando, essas pessoas fascinadas não conseguem adentrar certos campos do conhecimento. Geralmente, Irami, o que que acontece nesses coaches, principalmente nesses líderes espirituais, eu vejo uma coisa muito 880. Ou são pessoas absolutamente geniais, que têm 5 doutorados, 45 pós-doutorados, leram 350 milhões de livros, etc. E tem uma coisa assim fora da casinha, tá? De inteligência mesmo, vamos dizer assim, ou são pessoas totalmente o contrário disso, falando assim: eu não preciso de nada, eu não preciso estudar nada, eu não preciso da academia, gente, porque eu sei, eu sou autodidata, eu me formei, me formei sozinho pela Universidade da Vida. Já viram isso? E aí, quando você tem isso, então você tem esses dois extremos aqui, né? E são esses os extremos que são os perigos, né? Ok? Então a gente vê isso nesses líderes e nesses coaches. Apareceu um vídeo para mim, eu não posso falar nomes, né? Porque eu já aprendi quando eu fui dar aula que, principalmente quando fica gravado, se a gente falar nome, a gente é processado, né? Então eu não posso falar nome. Mas tinha um vídeo que estava circulando no Instagram na semana passada e algumas pessoas me mandaram que era um coach bastante famoso, com milhões de seguidores, que ele estava falando, ele estava contando, né, que sempre com uma linguagem bastante religiosa, né, então sempre sutil, preste atenção na linguagem dessas pessoas, e ele contava para o público, que eram dezenas, milhares de pessoas, que uma vez ele estava andando de helicóptero, não sei se vocês viram isso, mas pode ser que viram, né, que ele estava andando no helicóptero com a família dele e que ele, antes do piloto, visualizou que o helicóptero estava entrando numa pane e que ia ter algum tipo de problema, né? E aí, como ele visualizou antes do piloto, prestem atenção nisso. Já sabia, gente, já sabia, já tinha verdade antes da gente, tá? Então ele visualizou antes do piloto, mas era o piloto que estava formado para pilotar, não ele. Mas ele já sabe até pilotar. E aí ele chegou para o piloto, aí ele falava pro grupo dele, ele falava, gente, eu cheguei para o piloto e com toda a calma do mundo, eu falei, meu brother, temos um problema aqui, você precisa fazer isso, isso aqui. Aí o piloto ficou muito assustado e eu disse para ele, não se preocupe. Eu tô aqui com o que é mais importante na minha vida, minha mulher e meus filhos. Então vamos nessa que a gente tá junto, eu vou te apoiar. Qualquer coisa eu tô aqui. E aí o piloto fez sei lá o que, e eles pousaram e ele ficou para contar a história. O que que essa história tem a dizer? Que essa pessoa tem algum vínculo, talvez, com o divino e tal. E se você estiver lá e comprar o curso dele, frequentar a reunião dele, etc, etc, você vai ter também. E a pessoa, aí você fala assim, ai, gente, mas eu não vou cair nessa. Todo mundo cai, gente. Todo mundo pode cair. Né? Quando a gente fala que a gente não, que é muito esperto e que etc, aí que é o pior, tá? Porque aí você vai ser levado em reuniões por uma outra questão. Existem séries e séries no Netflix sobre absolutamente tudo que a gente tá discutindo aqui. Desde a clássica série de uns 3, 4 anos do Osho, do Wild Wild Country, até séries mais atuais sobre Twin Flames. Sobre um casal que faz, que o homem agora se diz que é Jesus Cristo, e que ele começa com um site de relacionamentos, prometendo que todos têm a sua cara à metade. Ele promete, porque ele fala que ele é Jesus Cristo. E ele tem a sua cara à metade. E todos devem ter. A partir do momento que a plataforma dele tem mais mulheres do que homens, aí ele encontra um pepino. E aí ele fala: eu recebi um comunicado. A sua alma gêmea, Andréia, não é João, embora você seja hétero. Você seja João. A sua alma gêmea é Luciana. Vai falar, ué, mas eu nunca quis namorar como mulher, não era do meu feitio, ou não era a minha orientação. Falou, não, não, mas Deus está dizendo aqui para mim. E aí ele consegue. Vocês entendem como é que é esse vocabulário? E assim, as pessoas entraram lá não porque acharam que era uma religião, mas era um site de relacionamento, tá? Ô, André, Então, é isso que a gente está falando, pode falar. e assim, o que é interessante, vi os comentários, tudo, apareceu influencers, esses Uhum, líderes espirituais, e é muito interessante, como, e esse, o que esse vídeo está relatando, como é importante para essas pessoas, né?
não só a linguagem, mas também tornar público, publicizar tudo isso. Exatamente, porque é só assim, né? Imagina, Né? gente, tem que contar. E como é interessante, como a fé, né, ou pseudo-fé, essa fé tem que ser publicizada, né? Não é Uhum, algo íntimo, uhum. né? Assim, é muito Exatamente. interessante Muito isso. interessante. A gente tá vendo esse movimento, você tocou num ponto essencial, Rogério. Essencial, que a gente começou a lidar e que a gente vem estudando isso há anos, que é a questão glamourizada de algumas espiritualidades e de algumas religiões. Certo? O que não era há alguns anos e hoje se torna absolutamente glamourizado. Então, existe uma questão de redes sociais muito forte, obviamente, está todo mundo vendo isso, antigamente, de não se colocar religiosamente nas redes por uma série de questões. E hoje sim, se colocar. Isso é ruim? Claro que não. Cada um pode fazer o que quiser e colocar nas redes o que quiser, certo? Mas a gente percebe, por exemplo, nas religiões de matriz afro, a gente falou isso, a gente já começou a falar isso, a gente já vem discutindo isso há algum tempinho, uma glamorização de um tipo de público que até pouquíssimos anos atrás, eu vou falar 8, 10 anos, tá? Que a gente vem pesquisando isso, nunca colocaria nas suas redes sociais que era filho de Yansan. Iemanjá, não importa o Deus, não importa o orixá, tá? E nunca colocaria nas suas redes, por exemplo, a imagem que tem de um Zé Pilintra, ou de uma cigana, ou de Maria Padilha, ou de alguma coisa que seja. Isso ficava muito por baixo do pano. E hoje é uma coisa que dá um glamour. Hoje é uma coisa assim, nossa, como uma pessoa descolada, né? Como a pessoa é boa, como a pessoa é aberta, a mente aberta. Ao contrário dos evangélicos que querem, vamos dizer que várias correntes querem botar fogo em terreiros, e isso é real. Eu não. Eu sou, imagina, eu vou no terreiro, gente, aqui não sei onde. E isso não quer dizer absolutamente nada. Nada. Certo? Isso é o mercado. Né? A Kelma está dizendo, é uma espetacularização, exatamente, né? Já dizia Guy Debord, e a valorização da performance espirituais, de performance espiritual, perfeito, que é uma rede, são espaços abertos para essa comercialização. Para comercialização, para valorização do seu próprio eu, para você se sentir engajado e, como diria Rita Lee, querida, tipo, ai, ela é tão galera, sabe assim, ai, ela é tão galera, ela vai no terreiro, ela faz isso, ela é tão galera. Certo? Então, quer dizer assim, isso é bonito. E aí, o mercado, quer dizer, a gente, né, esses líderes e essas pessoas e que nadam de braçada, porque você tem oferta para tudo, né? E aí a gente tem questões aí muito interessantes. Né, Rogério? Pode falar. Sei que você está se Não, mas segurando, fala. não, acho que a Kelma matou aí, né, com a questão do Matou. espetáculo, né? Então, você publiciza, torna aquele espetáculo, né? E aí transforma nisso um produto. Então, isso é muito interessante. E o coaching é o próprio produto, né? Então, ele segue essa lógica, né, do que você também é um produto, né? Do marketing pessoal, tá? Então, ele utiliza todo esse ferramental de marketing. Então, e é interessante como todas essas ferramentas de marketing, essa concepção de marketing, né? Ela está disseminada, o acesso é muito fácil, né? Como na minha fala, eu tinha colocado a questão da segmentação, né? A gente vai ter no campo evangélico, a gente vai ter desde a Sara Nossa Terra, né, até a R.R. Soares, aquela do Davi Miranda, Deus é Amor, né, passando por uma série de segmentos intermediários. Né? Então, você tem igreja, culto, formato, linguagem, né, uma série de coisas aí, é, azeite benzido, sei lá, água, não sei das quantas, vem lá do Rio Uhum, Jordão, para uhum. todos os segmentos da sociedade, todos os públicos. Acho bastante interessante isso. E aí eu estava conversando com uma pessoa hoje nas redes sociais, né, que é uma pessoa envolvida no mundo da magia, tá? No mundo de estudos herméticos e tal, uma pessoa muito interessante e que veio me contar. Por quê? Porque a gente está vendo, assim, cada vez mais aparecendo na mídia, líder espiritual foi preso depois de fazer isso, isso e aquilo. Sim,
Porque se você está lidando com a vulnerabilidade e a fragilidade máxima do ser humano ali, indo ao seu culto, indo ao seu espaço, existem criminosos que vão se utilizar de você para uma série de questões. Tá? Então, quer dizer, este é um fato, e cada vez mais, algumas pessoas, a gente nunca vai saber da inteireza de tudo isso. Por quê? Porque muitas dessas pessoas entram no que eu acabei de falar, na questão da culpa, na questão da vergonha, e não vão. Quanto tempo levou para a gente ter todas as informações sobre o João de Deus? Né? Quanto tempo levou? E aí eu falo, ai, André, mas ele pode ter a mediunidade dele. O que a gente sempre falou, ele pode ter a mediunidade, mas mediunidade não é santidade e não é carimbo de moral e ética. Aliás, nenhum líder religioso recebe um carimbo e uma certificação divina de moral e ética. Infelizmente, a gente gostaria, mas não recebe. Então, são seres humanos, falíveis, os coaches também, por mais perfeitos que eles podem, vamos dizer assim, poupar um avião de cair, não é? Uma coisa maravilhosa, mesmo sem ter tido nenhum tipo de estudo. Então, você tem essa questão aí que é muito importante, né? Então, você tem essas seitas. E essa pessoa que estava conversando comigo estava me falando assim, Andréia, estão vindo por causa desse imediatismo das pessoas que querem saber sobre magia, sobre cabala, sobre uma série de coisas para ontem, para resolver seus próprios problemas, a gente tem aí também pessoas que estão sendo criminalizadas por fazerem XYZ com seus estudantes, com seus alunos nesta área de magia, etc, etc, etc. Né? Então, não esse tipo de comportamento não é indicativo só de uma religião ou de uma nova espiritualidade ou de uma questão tradicional ou não. Né? Quer dizer, está ligado a todos nós, ao ser humano. Né? A Tati está falando assim, essa glamorização levou também a uma busca de perfeição. A pessoa precisa resolver a sua vida com o estalar de dedos. É isso que eu falei do imediatismo, né, Tati? É isso mesmo. Vilma, pode abrir teu microfone, meu. Oi, Andréa, boa noite a Oi, todos. Eu queria querida. fazer uma questãozinha rápida aqui, porque religião, desde adolescente, sempre me interessou muito. Eu já versei por várias crenças e seitas, já andei por aí muito nesse mundo de Deus. O que eu percebo é que essa demanda vem muito por causa de uma questão ontológica do ser humano. O ser humano nasce para a morte. Sim. Quer fugir disso, nasce e já começam os problemas. Quer fugir disso, quer escapar disso, e muitas vezes a nossa fragilidade, a nossa, enfim, fraqueza, incompetência, impotência não permite. Essas religiões, seitas, seja lá qual for o nome que a gente quiser dar, eles dão duas coisas, a meu ver. Uma é o poder, por exemplo, a magia. O que a magia faz? Te ensina a manipular algumas coisas para você ter poder sobre outras coisas. Sim, acesso, né? Sim. Acesso, poder, você vai, sei lá, em trabalho, sei lá, de umbanda, você também amarra a pessoa, desamarra, tem essas coisas, enfim, quem é do ramo sabe o que eu estou falando. E outra coisa também, elas dão explicação para muita coisa. É isso mesmo. Explicação porque não tem. Aí Exatamente. você fala, bom, mas é uma parte da população mais ingênua, que não teve, talvez. Não é, Não é? não é. Você vê gente com doutorado e você fala, mas escuta, veja bem, você fala o famoso veja bem, ela fala assim, mas dá um consolo. Gente, aí Claro, penso eu com os meus botões, é uma ilusão. É uma ilusão, mas a pessoa quer aquilo. claro. Então, é um caso bem. Eu não sei se tem resposta para isso, são reflexões que eu faço ao longo da minha vida, não é que eu estou fazendo isso aqui agora, é que eu percebo isso e vejo que não é uma questão de cultura, não é uma questão de discernimento Sim, mesmo, ou de claro. maturidade. Se a gente puder dar um carimbo para isso, talvez a gente possa chamar de maturidade espiritual. Para que eu vim aqui? O que eu estou fazendo aqui? Qual é o sentido da minha vida? Qual é a minha real condição como ser humano? Uhum. Frágil, impotente, que
nasce e caminha cada dia para a morte, é essa. É E essa. não tem outra coisa. E, Essa e- é a situação humana. e Era é isso que eu isso. queria falar. Obrigada, Vilma, Imagina. nossa maravilhosa coordenadora, doutora sabedoria de arte sacra do mundo. A questão é assim, né, Vilma? É isso mesmo. Mas aí a gente fala assim, sim, o ser humano é isso, é o caminho para a morte. Só que essa questão, como não é, né, vale dizer, né, que quando criamos o grupo de morte e pós-morte no Labor, que também começou junto com o grupo de consumo há 4 anos. Quantas pessoas se dispõem a falar disso publicamente, falar assim, mas é o problema máximo que a gente tem. E quantas pessoas que são fiéis, por exemplo, ou que são adeptas ao espiritismo, se ouvirem a tua fala, vão falar: imagina, Vilma, claro que existe vida após a morte, etc, etc. Porque é a questão máxima da vida. Né? E a gente também fala, né, nesses momentos, aí eu vou para minha pesquisa pessoal e tudo, e já vamos encerrando e vou passar para o Rogério, que é a questão toda assim: quando se bate nessas contingências, nas fragilidades, nas vulnerabilidades e nas tristezas da vida e nos casos graves, né? Ninguém pode medir sofrimento, tá, gente? A gente não mede sofrimento, a gente não faz Olimpíada de sofrimento, tá bom? Ah, eu sofro tá, X, você sofre Y, então parabéns, ganhou medalha de ouro, não é isso que eu quero dizer. Mas quando a gente vive problemas realmente essenciais, então, por exemplo, vou dar um exemplo. Quando uma mãe perde um filho, que aí a gente tem um problema máximo na existência, que não existe nem nome para tal sentimento, e essa mãe, seja de qual religião, vai buscar uma resposta, um alento, porque precisa ter essa informação do que é de como está o filho, que a vida não acabou, que isso vai continuar, é o que a gente está vendo. E existem criminosos que vão agir com esta mãe pedindo uma série de coisas e dinheiro e afim, que eu tenho 200 mil histórias para contar. Né? Então, este é o mercado que a gente vive. Não é mesmo, doutor Rogério Tineu? As palavras No fim tudo finais, por favor. no, no fim tudo é produto, mas nem sempre o cliente tem razão. Só deixa eu contar uma história rapidinha. Não sei se eu tenho aí. Assim, muito rapidinho, assim, eu falei que eu não tenho religião nenhuma, não tenho, sou agnóstico, tá? Mas eu fui criado no kardecismo. Eu não vou falar o nome da casa, então, mas uma casa que tem mais de 80 anos, tá? Desde pequenininho, da minha mãe me levar da gente desde pequenininho mesmo. Assim, eu estava andando, já levava a gente nesse centro espírita kardecista, Mesa Branca. Fui lá durante um bom tempo na minha vida, mais de 20 anos, tá? E o guardião da casa, não sei o que, era o pai João, um prato velho, né? Pertencente à Federação Espírita de São Paulo, né? Enfim. E aí depois, na minha fase mais adulta, 20 e tantos anos, eu descobri uma pessoa da família, que na realidade é minha sogra, que ela frequentava um outro centro espírita kardecista, em que os únicos espíritos que lá iam eram de médicos e engenheiros. Aí eu falei assim, eu coloquei a mão na cabeça e falei assim, peraí, mas eu fui criado né, numa, num centro espírita onde que mesa branca, gente, mesa branca kardecista, agrecista, mas que o protetor da casa era o pai João, muito velho. Enfim, é, Tem do ser centro humano, espírita, tem centro espírita que só é do recebe ser humano. Cleópatra, Napoleão, Sim, Jesus sim. Cristo. E Depende de onde essa que eu você tô, tá vendo o lugar errado, Rogério. exato, e essa que eu tô falando aí, né, é muito conhecida em São Paulo, muito conhecida. Sim. Fica perto ali da casa do Paulão. Acho que deve ter. Paulo já Sabe? foi citado 2 vezes nessa Já gosto, reunião, né? Paulo. Obrigada, viu? O Paulão é o Paulão, amigo de longa data. Enfim, mas só para dar esse relato que eu acho muito interessante, que é a questão do ser humano. E não é questão de ser descrente, não. Acho que a gente tem que perceber mesmo, estudar, compreender. Acho que sempre ter o pé atrás, né? Enfim, sempre desconfiar um pouquinho. Sim. Eu quero agradecer muito vocês por hoje. A gente faz essas rodas durante 1 hora e 10, que é essa a ideia que a gente tem. A gente vai fazer mais alguns eventos. O nosso próximo evento do Labor, convido demais vocês, que vai ser também, não vai ser sobre religião, mas enfim, a gente sempre volta nesse assunto, que a gente acabou de publicar hoje. A gente vai fazer um bate-papo com a autora Bettina Anton,
que escreveu esse livro, Baviera Tropical, que é uma das melhores coisas que eu li no ano passado, gente. Eu leio bastante, tá? Pra quem não me conhece, eu leio bastante. E este livro foi um dos melhores livros que eu li no ano passado. A Bettina é uma jornalista maravilhosa, e o livro é o seguinte: a história de Mengele. Quem nunca ouviu falar em Mengele, dá um Google, mas enfim, o médico nazista mais procurado do mundo, que viveu quase 20 anos no Brasil sem nunca ser pego. A história que ela conta começa com uma questão até pessoal dela, que eu vou pedir para ela contar novamente. Esse livro foi publicado pela Todavia no final do ano, e a Bettina é uma super jornalista premiada, tal, fez uma pesquisa maravilhosa que eu, pessoalmente, que estudo judaísmo há 40 anos, nunca tinha lido nada sobre o Mengele nesse nível. Vai ser no dia 29, que é segunda, né? Segunda, às 17 horas. Quem quiser, a gente manda o link. Eu agradeço muito vocês. A gente vai continuar discutindo religião, mercado, marketing, coaches e líderes picaretas, porque também faz parte da nossa vida, né? Rogério, meu companheiro, muito obrigada. Companheira, né? A nossa eterna AK-47. Beijo, Podia... gente. Boa noite. Bom Beijo, restinho de tchau, tchau. semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau.